Fala pessoal! Hoje vamos mergulhar no mundo das pequenas gigantes as formigas. Apesar do tamanho, elas são essenciais para o nosso planeta. Presentes em diversos ecossistemas, elas desempenham papéis cruciais, impactando diretamente o equilíbrio do meio ambiente. Imaginem só como a natureza seria diferente sem elas. As formigas são essenciais para a decomposição de matéria orgânica, tipo o resto de folhas e galhos no chão. Elas também são como pequenos agricultores, ajudando na dispersão de sementes e contribuindo para o crescimento de novas plantas. E não para por aí. Elas servem de alimento para diversos animais, como o nosso amigo tatu-bola. E a presença delas é vital para a saúde dos solos. Sabe como? As formigas constroem túneis que ajudam na aeração do solo, permitindo que as raízes das plantas absorvam melhor os nutrientes. Incrível, né? E se eu te disser que as formigas têm uma organização social de dar inveja? É isso mesmo. Elas vivem em colônias altamente organizadas, tipo um prédio gigante, sabe? Cada formiguinha tem um papel específico na comunidade, como se fosse um trabalho, garantindo a sobrevivência do formigueiro. A rainha, por exemplo, é a responsável pela reprodução, como a matriarca da família. As operárias são as incansáveis, cuidando da alimentação, limpeza e defesa da colônia. Já os machos têm a função de fecundar a rainha. É como uma linha de produção super eficiente. Essa organização social permite que as formigas realizem tarefas complexas, como construir ninhos elaborados que parecem verdadeiras cidades subterrâneas, cultivar fungos, como verdadeiros fazendeiros, e até criar outros insetos como alimento. E a comunicação? Essa é de outro mundo. Elas usam feromônios, que são como mensagens químicas, para transmitir informações sobre alimento, perigo e outras situações importantes. As formigas são verdadeiras super-heroínas em miniatura, com habilidades incríveis. Elas podem carregar até 50 vezes o seu próprio peso. Além da força, as formigas também são muito rápidas e têm um incrível senso de direção. As formigas são verdadeiras campeãs de sobrevivência. Preparem-se para um mergulho no mundo formigueiro, cheio de curiosidades fascinantes. Sabiam que existem mais de 12.000 espécies de formigas no mundo? É muita formiga! Cada uma com suas peculiaridades e estilos de vida. As formigas cortadeiras, por exemplo, são as verdadeiras agricultoras do mundo animal. Elas cortam pedaços de folhas e os levam para o formigueiro, como se fossem pequenos agricultores. Lá, as folhas servem de alimento para um fungo que as formigas cultivam com muito cuidado e carinho. Já as formigas pote de mel, essas são as formigas gulosas. Elas armazenam néctar em seus próprios corpos, como se fossem pequenos potes de mel ambulantes. E acreditem, elas servem como verdadeiros reservatórios de alimento para a colônia. Mas cuidado! Nem todas as formigas são inofensivas. Algumas espécies são conhecidas por sua agressividade, como as formigas de fogo. Elas possuem uma picada dolorosa que pode causar reações alérgicas. É melhor admirá-las de longe, né? Você já imaginou como seria se comunicando através de cheiros? Pois é, as formigas dominam essa arte. Elas se comunicam principalmente através de feromônios, que são como mensagens químicas. Cada tipo de feromônio transmite uma mensagem diferente, como um código secreto. As formigas usam feromônios para indicar o caminho para o alimento, alertar sobre perigos e até reconhecer seus companheiros de ninho. Incrível, né? Essa comunicação por feromônios é super eficiente, como se fosse um WhatsApp da natureza. As formigas conseguem transmitir informações complexas de forma rápida e precisa. Elas também se comunicam através do toque e da vibração, como um abraço apertado ou um aperto de mão. Esses sentidos são importantes para interações a curta distância, como durante a troca de alimentos.
Se você pensa que a engenharia é coisa de humano, está muito enganado. As formigas são exímias construtoras, verdadeiras engenheiras natas. Seus formigueiros são estruturas complexas, com túneis, câmaras e sistemas de ventilação, como se fossem prédios projetados pelos melhores arquitetos. Elas usam terra, areia, folhas e outros materiais para construir seus ninhos, mostrando que são mestres na arte da construção. A estrutura do formigueiro varia de acordo com a espécie e o ambiente, como se fossem projetos personalizados. Alguns formigueiros são verdadeiras cidades subterrâneas, com milhões de habitantes, como se fossem as nossas grandes metrópoles. As formigas trabalham em conjunto para manter a estrutura do ninho e garantir a segurança da colônia, como um time unido e dedicado. E se você acha que obstáculos as impedem, está enganado. Elas constroem pontes com seus próprios corpos para superar obstáculos, mostrando que a união faz a força. Essa técnica permite que as formigas transportem alimentos e materiais de forma eficiente, como se fossem verdadeiras pontes rolantes. Você já parou para pensar no real papel das formigas no planeta? Elas são muito mais importantes do que imaginamos. As formigas são como pequenas guardiãs do ecossistema, desempenhando papéis vitais para a vida na Terra. Elas são importantes para a polinização de plantas, dispersão de sementes e controle de pragas, atuando como verdadeiras defensoras da natureza. E não para por aí. Elas também ajudam a decompor matéria orgânica, liberando nutrientes no solo, como se fossem pequenas fábricas de fertilizantes naturais. Isso contribui para a fertilidade do solo e o crescimento das plantas. As formigas também são fonte de alimento para diversos animais, como aves, répteis e anfíbios, mostrando que fazem parte de um ciclo interligado na natureza. A presença das formigas é um verdadeiro termômetro da saúde do ambiente. Ambientes degradados costumam ter menor diversidade e abundância de formigas, como um sinal de alerta para nós. As formigas são tão incríveis que servem de inspiração para a ciência. Essas pequenas criaturas inspiram robótica, computação e biologia. Sua organização social e habilidades de resolução de problemas são estudadas. Algoritmos inspirados nas formigas otimizam processos industriais. A robótica imita sua força e agilidade. O estudo das formigas revela a importância da cooperação. As formigas mostram como a inteligência coletiva supera desafios.